João capítulo 5, versículo do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Amém. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o, grava isso, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aleluia. Só até aí, né? 6. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, irmão. Pode fechar. Nós vamos abrir ela de novo, mas é rápido. São vários milagres, muitos milagres Jesus fez no tempo em que Jesus passou aqui, no tempo em que Jesus caminhou por esta terra, no tempo em que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Muitos milagres Jesus fez. E a palavra de Deus diz que Jesus estava subindo para uma festa. Vocês lembram? Deixa o versículo 1 para mim, por favor, Bi. Jesus estava subindo para uma... Vamos lá, vocês vão ter que me ajudar hoje, hein? Jesus estava subindo para uma... Glória a Deus. Vocês têm que estar aqui. Vocês estão aqui, né? Então vocês vão me ajudar a pregar hoje. Vocês vão me ajudar a pregar. Então Jesus estava subindo para uma festa. Sabe que festa é essa? A Bíblia não relata qual festa era essa. A Bíblia não fala qual festa que Jesus estava indo. Mas havia 7 festas em Israel, obrigatória para os judeus. Nossa, irmão, como você sabe tudo isso? Só lê a Bíblia. Levíticos 23. Está lá, 7 festas. 6 dessas festas eram festas de celebração. 3 dessas festas, 3, estava lá que era obrigatório os judeus estarem em Jerusalém. Era obrigatório, pastor. Eles tinham que estar lá em Jerusalém. E essas festas eram feitas para que o povo de Deus muitas vezes viesse a descansar. Era uma festa para relembrar, festa de celebração, para lembrar o que eles passaram. Então era algo onde eles subiam para descansar. E Jesus, ele estava indo para essa festa, irmã Iraci. E Jesus passando pela porta, Jesus entrando aonde estava o tanque de Betesda, quem Jesus vê? Um paralítico. 38 anos, irmão, paralítico. Só que entenda uma coisa: Jesus estava indo para uma festa, Bruno. Jesus estava indo para uma festa, pastor. Só que Jesus para. Você já pensou um dia? Você já tentou imaginar um dia você saindo da sua casa para ir para uma festa, todo arrumado, todo perfumado, indo para quê? Para descansar, para se alegrar, e você ter que parar para atender alguém?
E você tem que parar para acudir alguém que necessita de alguma coisa. Para Jesus não tinha limites, pastor. Jesus não estava ali para descansar, não, irmão. Jesus não veio aqui para descansar. Na verdade, é difícil você ver que Jesus descansou, porque ele fala que ele não tinha nenhum travesseiro para inclinar a cabeça, né, pastor? Nenhum travesseiro ele tinha para descansar. Mas Jesus fez o quê? Jesus viu aquele homem. Aonde ele estava? No tanque de Betesda, numa das portas que entra para o templo. 12 portas existia. Ele estava na porta das ovelhas. Você sabe por que chama porta das ovelhas, pastor? Vocês sabem por que chama porta das ovelhas? Porque era por lá que passava as ovelhas para o sacrifício. Era por esta porta. Ali tinha o tanque onde os judeus vinham para as festas. Eles se lavavam, Adri, se purificavam para poder entrar para a festa. Eram esses tanques. Era onde eles estavam. E sabe o que me deixa mais grilado, irmão? Porque era muito coxo, era muito paralítico, era muito doente. E a história diz, só para vocês entenderem, a história diz, você não vai achar na Bíblia, que os judeus que vinham das partes das vizinhanças, que vinham para a festa, eles traziam os seus parentes que estavam doentes e deixavam ali, Alexandre. Por isso aquele lugar foi chamado Casa de Misericórdia, pastor. Mas Betesda antes tinha o nome de Casa da Azeitona. Pesquisa para os irmãos verem. Casa da Azeitona. Mas por que mudou, irmão, o nome? Mas por que mudou o nome, irmã Iraci? Pela quantidade de pessoas que estavam ali, que necessitavam do quê? De misericórdia. Da quantidade de pessoas que estavam doentes, coxos, que estavam ali jogados. E aí mudaram o nome para o quê? Casa de Misericórdia. Jesus olha com os olhos de misericórdia. Hoje você está na casa de misericórdia. Hoje você está no lugar onde Jesus pode te curar, pode te restaurar. Você pode receber um milagre de Deus. É só você querer. 38 anos, irmão, paralítico. Aí o meu filho falou para mim: 38 anos, pai, lá no poço? Não. A Bíblia diz 38 anos paralítico. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava lá. A Bíblia não fala como ele chegou lá. A Bíblia não fala quem deixou ele lá. Na verdade, a Bíblia não fala nem o nome desse homem. Nada. A única coisa que sabe dele é que ele era paralítico há 38 anos. Na porta, irmãos, de um lugar aonde homens e mulheres de Deus passavam, pastor, para entrar. Você imagina você entrar na igreja, os coxos tudo ali fora, esperando serem curados. Mas por que não entrava? Porque no templo não podia entrar. Não era autorizado as pessoas que tinham essas deficiências entrar no templo. Hoje sim, hoje pode. Hoje porque Jesus renovou tudo. Jesus transformou tudo. Depois que Jesus veio, tudo foi mudado. Hoje eles podem entrar. Hoje eles podem receber a cura. E sabe o que me chama mais atenção? Jesus entrou naquele lugar, Wesley, sabe para quê? Para curar uma pessoa, pastor. Uma pessoa, pastor. Uma só. Pai, onde estava uma multidão, Marco, uma multidão de coxo, de cego. A Bíblia fala multidão. E Jesus cura um. E Jesus faz o quê? Sai. A palavra de Deus diz que Jesus entra no templo. E esse coxo, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Esse coxo vai dar trabalho para Jesus mais para frente. Teólogos dizem
Vou falar o que os teólogos dizem. Que esse foi o terceiro milagre de Jesus. Que nesta época ainda Jesus não era tão conhecido. Jesus ainda não estava na internet. Jesus não era tão conhecido ainda assim, pastor. Era o terceiro milagre que Jesus estava fazendo. Mas a partir deste milagre, que este homem se levanta e entra no templo e é curado por Jesus, começa a perseguição. Mas no final do versículo você vai ver que eles querem matar Jesus. Mas você sabe por que eles queriam matar Jesus? Vocês já leram esse texto inteiro? Eles queriam matar Jesus porque Jesus fez um milagre no sábado. Eles queriam matar Jesus porque Jesus pediu para ele carregar o leito dele. Aquilo que carregou ele a vida toda, 38 anos, agora Jesus fala, pega e você vai carregar isso para fora. Muitas vezes aquilo que tem te atrapalhado hoje você vai pegar na mão e vai jogar fora. O que tinha te atrapalhado até agora, irmão, não vai atrapalhar mais. Seja o que for, irmão, você vai ter que mover sua fé essa manhã. Seja o que for. O que tem tirado a tua paz? Aquele homem pediu alguma coisa, pastor? Não. Nick, aquele homem não pediu nada. Ele não pediu para Jesus ser curado. Aí está o que da questão. Padre, ele não pediu. Ele não foi que nem Bartimeu que gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, ele não precisou gritar. Ele não foi que nem a mulher do fluxo de sangue, pastor, que saiu correndo lá e pegou nas vestes de Jesus. Não foi que nem Jairo, que teve que ir atrás de Jesus, pastor, não foi. A palavra de Deus diz que Jesus vendo, Jesus está te vendo, irmão. Jesus, ele sabe o que você está passando. Ele sabe as suas lutas, as suas batalhas, ele entende você. Você é filho de Deus. Você entende o que é isso? Filho de Deus. Essa alegria, ela tinha que romper dentro de você. Essa alegria tinha que fazer você saltar dessa cadeira e sair correndo, pastor. Da alegria. Sabe do que? Da salvação. A alegria de ser filho de Deus. A alegria de poder ser chamado filho de Deus. Cordeiro de Jesus. E Jesus vê. Jesus sabe o que você passa. Jesus olha para você. E vou te falar mais. Essa palavra falou com um jeito comigo que nunca falou, pastor. Nunca, essa semana. Porque muitas vezes você fala, para um milagre acontecer, você tem que estar cheio de fé, você tem... Irmão, esse homem estava cheio de fé, pastor? Esse homem não tinha mais esperança, irmão. 38 anos paralítico, ele não tinha mais esperança de andar. E Jesus chegou diante dele, precisou ele gritar? Jesus vendo ele. Jesus viu ele. Jesus viu a necessidade. Jesus se importa com você. Jesus se importou. Jesus não podia passar direto daquele homem. Jesus se preocupa com a sua vida. Muitas vezes você vai passar pelos momentos difíceis. Nós vamos passar, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas não perdemos a esperança, porque sabemos que Deus está conosco. Maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que caminha contigo. Ia causar um problema para Jesus mais para frente. E eu queria falar sobre esse paralítico. Vamos só entender algo sobre ele e eu já passo isso. A Bíblia não diz o nome dele, correto? A gente leu. A Bíblia não diz o nome dele. A gente não sabe quanto tempo, a idade que ele tinha antes dele estar paralítico. A gente não sabe. A gente sabe que no versículo 14 tem algo que chama muita atenção. A palavra de Deus diz que ele estava no tanque, esperando que um anjo descesse
e movesse as águas. E tem um parênteses. Não sei se o irmão viu. Não é parênteses, tem outro nome, né, Marco? Fica assim, pochete. Isso mostra, quando nós estamos lendo, que é algo que pode não ser que aconteceu. Pode ser que não aconteceu. Pode ser que não era. Alguém contou alguma coisa. Mas eu parei, Bruno, para ler. E eu vi que esse homem, quando Jesus chega nele e diz: queres ser curado? O que ele disse? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, me jogue no tanque, pastor Leandro. Na hora que as águas se movem, sempre quando eu vou, outro já caiu no meu lugar, outro já foi no meu lugar, já colocaram o outro no lugar dele. Sabe o que isso quer dizer? Sabe isso que dá a entender? Que ele está dizendo que ele viu isso acontecer, pastor. Ele não está falando algo da cabeça dele, ele está falando o que ele viu. Eu sei que isso acontece, porque senão ele não estava lá no tanque esperando alguma coisa. Mas pode ser algo que os teólogos dizem. Não, tudo bem, os teólogos podem dizer o que eles quiserem. Eu estou falando o que está aqui na Bíblia. O que esse homem está relatando, em Malice. Ele está relatando o que ele viu. Se ele está contando que ele está esperando a água se mover, é porque alguém moveu a água mesmo. E alguém pode ter saído de lá curado. Aí você fala para mim assim: mas por que não está relatado aqui? Não sei, irmão. Você acha que precisava? Quantos milagres o Senhor fez que nós temos aqui? Quantos testemunhos de milagre nós temos aqui na palavra de Deus? Para que nós viemos nos espelhar, para que a nossa fé venha a crescer. Quantos? 35, 36, 37? Você acha que era suficiente? Que precisava de mais um? Eu entendo que esse homem viu. Eu entendo que ele relatou isso. Você sabe a causa? Você sabe a causa da doença dele, pastor? A Bíblia relata, a Bíblia fala. Se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que depois que ele foi curado, Jesus disse: queres ser curado? Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Foi isso que a gente leu. Jesus fala: levanta e anda, toma o teu leito e vá para a tua casa. Foi isso? Ele não foi para a casa dele, ele foi para o templo. Agora eu posso entrar. Peraí, agora ele não é mais coxo, agora ele pode entrar, Adri. Agora ele pode entrar no templo. E no versículo 14 diz que Jesus se encontrou com ele lá no templo. Quer ver a causa? Quer ver a causa? Eu vou ler a causa. Mais tarde Jesus o encontrou, capítulo 5, versículo 14, não precisa nem abrir a Bíblia. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Acabou. Jesus já falou. Por que ele estava enfermo? Por conta do pecado. Que pecado? Sei, irmão, a Bíblia não fala, mas a Bíblia está falando que é um pecado. Eu não posso chegar aqui e falar para o irmão: ele pecou, irmão, ele fez qualquer outra coisa que aos olhos de Deus era pecado. Eu não posso chegar aqui e falar, porque eu vou estar mudando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que é pecado. Nós não podemos sair disso, pastor. É pecado, foi por isso que ele ficou assim. E Jesus vira para ele e diz assim: e para não te suceder coisa pior, sabe o que você faz? Não peques mais. Aí eu parei para pensar, pastor. Eu comecei a dar risada sozinho em casa ontem à noite. Falei: Senhor, não dá. 38 anos paralítico. O que deve ser pior que ficar 38 anos dependendo dos outros? Dependendo de alguém pegar ele, levar até lá na porta. Dependendo, não sei, do dia da festa só. Alguém pegar, um familiar dele, pegar e levar ele e deixar ele lá perto do tanque. O que seria pior que isso, pastor?
Sabe o que Jesus está falando para ele? Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Sobre a eternidade, sobre o inferno, sobre a perdição. Para se não peques, para que não te suceda coisa pior. O que é pior que você está aleijado? É você permanecer a eternidade nas trevas. É você perder a sua alma para Satanás. Era isso que Jesus estava falando para ele. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior que isso. Jesus era bonzinho. Ainda explicou, irmão, o que ele tinha que fazer. E ele foi o quê? Curado. Sabe por que ele foi curado? Para a gente passar para o outro texto. Você sabe por que ele foi curado, irmão? Só por uma coisa. Jesus o viu. Jesus viu ele lá. Só por isso. Tinha uma multidão, irmã, esperando Jesus ver, mas Jesus viu aquele paralítico e falou: ó, levanta e anda. Ele não entendia quem era, pastor. Ele não sabia ainda quem era. Tanto que ele diz assim, quando ele fala levanta e anda, ele não entende. Quando diz para ele assim: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? O que ele faz? Não tem ninguém para me jogar no tanque. Jesus viu aquele homem, irmão. Da mesma forma que Jesus viu aquele homem, Jesus ainda te vê. Jesus está nos vendo. Jesus nos vê, Ele sabe tudo que você está passando. Vai ser isso? É isso hoje, irmão. É isso hoje. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o seu deitar, o seu levantar. Jesus sabe quem você é. Abre sua Bíblia mais uma vez. Nunca fiz isso. Primeira vez. Nunca fiz isso. Eu sempre ministro e vou direto. Mas hoje Deus me deu mais 2 textos abençoados. João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, versículo 1 ao 3. Só esses daí. Caminhando Jesus viu um homem, vou um pouquinho mais rápido. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aleluia, Jesus. Como que começa o texto? Coloca o versículo 1 para mim, por favor, mais uma vez, minha. Caminhando Jesus, o que aconteceu? Viu. Jesus ainda está vendo, irmão. Olha que maravilhoso. Todos conhecem essa passagem. O cego do tanque de Siloé. O pastor pregou sobre esse cego. Não vou falar muita coisa sobre ele, mas a palavra de Deus diz que foi o único cego de nascença. Ele tem alguma coisa a ver com o paralítico, pastor? Olha para ele. Ele não pediu nada para Jesus. E Jesus viu ele. Ele não precisou pedir nada, Marco. Jesus viu o cego. Lógico, não tinha como o cego ver Jesus ainda. Por isso que também Jesus viu o cego primeiro. E Jesus vendo aquele cego, Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Jesus olha o cego e diz para ele assim: vem aqui. Vem aqui pertinho. Gospe no chão, faz um barro, coloca nos olhos do cego. E fala para ele assim: vai lá, lava-te no tanque de Siloé.
você vai falar para mim, irmão, o que Jesus está fazendo? Era um jeito que Jesus fez. Foi o jeito que Jesus achou para chamar a atenção daquele povo. Olha. O cego estava lá de nascença. Quem trazia o cego lá? Também não fala. Como ele chegava lá? Não fala. Mas você olha para o cego e Jesus diz para ele assim, ó, vai até o tanque e lava-te lá no tanque de Siloé. Tem tantos lugares para ele se lavar ali perto, pastor. Quando Jesus cuspiu no chão, eu imagino já as pessoas olhando e falando, Jesus deve estar maluco. Não, Jesus não deve estar batendo muito bem hoje não. Porque cuspir no chão e fazer barro? Não. Alguma coisa deve estar errada com Jesus. Muitas vezes vão acontecer coisas, irmão, inesperadas. Muitas vezes vão acontecer coisas que você não espera. Muitas vezes Deus vai entrar com uma providência que você vai falar assim, não, como que isso aconteceu? Só se for um milagre. Mas é milagre. É assim que Jesus faz. Jesus passa e fala para ele, vai até o tanque de Siloé. Não, Jesus continua não batendo bem, não, Jesus continua, pastor. Porque se ele já é cego, de nascença, e ainda diz para ele caminhar até o tanque de Siloé, pastor. Por quê? Eu vou falar para os irmãos o porquê Jesus fez isso. E para você saber isso, você tem que ler. Ler, para você entender por que Jesus fez isso. E eu li bastante. O que vai sarar a visão daquele homem não vai ser o barro que Jesus passou nos olhos dele. Se você estava esperando que Jesus ia passar um barro, que Jesus ia fazer, não foi isso. Não foi o barro que curou ele, Marco. Então foi lá no tanque de Siloé, porque quando ele chegou lá, quando ele se lavou, ele tornou a ver. Também não. Várias pessoas passavam por aquele tanque, pastor. Várias pessoas passavam ali, lavavam, se purificavam naquele tanque. É a palavra de Jesus, pastor. É a ordem de Jesus. Sabe o que é? A obediência daquele cego, irmão. A obediência daquele cego. Quando Jesus disse para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé, eu acredito que ele nem pestanejou. Não, pastor, certeza não. Aqui Jesus já estava um pouco mais conhecido. Aqui Jesus já estava sendo perseguido já. Então já conheciam Jesus, já sabiam o que Jesus estava fazendo. Multidões já estavam seguindo Jesus já. Então o que ele fez? Tanque de Siloé. Por quê? Obedecer a palavra de Deus. Sabe por que esse milagre aconteceu? Sabe? Quem sabe por que esse milagre aconteceu? Porque Jesus viu. Será que Jesus está me vendo? Será que Jesus está te vendo? Será que Jesus sabe o que você precisa? Lógico que sabe. Ele sabe de tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, irmãos. Nada. Você pode ir mais no profundo da terra. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você está fazendo. Você pode esconder qualquer coisa que você quiser, irmão, menos de Deus. De qualquer pessoa, menos de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Quero ler só mais 2 versículos para os irmãos. Lucas capítulo 13, por favor. Pode abrir a Bíblia. Lucas capítulo 13, por favor. Versículo 12 e 13. Vendo a Jesus,
Vendo-a. É isso mesmo, irmão? Irmão, está vendo aqui? Pode ver aqui, ó. Se quiser ver aqui, também já está aqui, ó. Vendo-a Jesus. Grava isso. Chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês conhecem essa passagem? Eu não comecei desde o começo porque eu acredito que ia tomar muito tempo a gente ficar falando desde o começo, ler todo o texto. Não, vamos pegar o versículo chave que diz assim, ó: vendo a Jesus. Jesus está vendo mais uma pessoa, pastor. Glória a Deus. Jesus passou, viu o paralítico. O que aconteceu com ele? Aconteceu? Foi curado, se levantou, começou a andar. Jesus passou, viu o cego. O que aconteceu com o cego? Ele voltou a enxergar. Jesus viu. Agora Jesus está vendo quem? Essa mulher encurvada. A palavra de Deus diz no começo, para ser rápido, a palavra de Deus diz no começo que Jesus, ele estava indo à sinagoga ao sábado para ensinar. Ao sábado, pastor. Esses milagres aconteceram no sábado. O dia que Jesus, pelos fariseus, pelo povo religioso, Jesus tinha que guardar esse dia. Eu estou preparando algo tão poderoso em casa, com essas passagens, de que o que os fariseus queriam fazer com Jesus por conta da religiosidade, que acabava com aquela época, pastor. A religiosidade fez com que eles não reconhecessem Jesus como Messias, por conta de onde Jesus veio, quem Jesus era, porque pensaram que Jesus ia vir num trono de ouro, e Jesus veio numa manjedoura. Jesus veio de uma cidade pobre, Nazaré. Pode vir algo bom de Nazaré, pastor? Não, não pode. Então, eu estou preparando algo assim, irmão. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas isso causou muito problema para Jesus, pastor. Fariseus, esses religiosos causaram muito problema para Jesus. E Jesus estava ali. Aonde? Aonde estavam esses homens? E Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a palavra no sábado. Lucas deixa bem claro, no sábado. Essa mulher estava com um espírito de enfermidade há 18 anos. 18 anos ela indo para a igreja com um espírito de enfermidade. Um espírito, irmã Iraci. Demônio, espírito de enfermidade sobre a vida. 18 anos ela não conseguia caminhar, ela não conseguia olhar para frente. Eu li uma história, pastor, fora da Bíblia, mas eu vou contar para os irmãos, que essa mulher ficava 2 palmos do chão curvada, ali, com a cabeça. 2 palmos. Eu tem vezes que eu vou abaixar, que eu vou tirar o carregador da tomada, já dói minha cabeça já. Só de abaixar assim, ó. Imagina aquela mulher de 18 anos, irmão, caminhando. 18 anos curvada. 18 anos sem conseguir olhar no rosto das pessoas, pastor. Imagina aquela mulher em casa. Imagina aquela mulher para poder descansar, para poder dormir, irmãos. Eram 18 anos prostrada por conta de uma enfermidade. Sabe o que isso me fez lembrar? Vocês imaginam aqui, ó, vocês todos em pé. E essa mulher curvada em pé também ali atrás. Eu aqui não consigo ver ela. Eu lembrei, sabe do que, irmã? Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor. Vocês sabem por que eles foram jogados na fornalha? Porque eles não se prostraram para aquela estátua que Nabucodonosor fez. Agora, foram fofoqueiros que chegaram lá e falaram para o rei, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram.
Foi? Não foi. O rei, da onde ele estava, ele via todo mundo prostrado e somente aqueles 3 em pé. E o rei ainda fala para eles: eu vou te dar mais uma chance. Eu acho que vocês não escutaram. Não, acho que vocês não escutaram. Quando tocar essa trombeta, vocês têm que se prostrar. E eles fizeram o quê? Continuaram em pé. Agora vamos fazer ao contrário. Agora você imagine na sinagoga, Adri, todos em pé e aquela mulher curvada. E Jesus fez o quê? Jesus viu. Da mesma forma, Jesus viu aquela mulher. Jesus teve compaixão daquela mulher, de tudo que ela viveu, de tudo que ela estava vivendo. Jesus olhou para ela, mesmo curvada, mesmo sem poder enxergar ela ali no meio, Jesus a viu, Jesus viu ela. Por que será que esse irmão tanto está falando de Jesus viu? Irmão, sabe por quê? Porque Jesus te vê. Porque Jesus sabe o que você passa. Porque Jesus sabe o que você precisa. Você fala: nossa, mas o irmão está até suando. Não, mas você tem que suar mesmo. Você está aqui para isso. Você tem que pregar, você tem que anunciar o reino. A igreja, sabe o que é a igreja? A igreja é a casa de misericórdia. São um povo que está sendo preparado para ir morar no céu, irmão. Então, se o pastor muitas vezes está aqui suando a camisa, está aqui falando: nossa, o irmão grita muito, não é. O irmão quer passar de uma forma para que você venha entender que nós temos que continuar sendo igreja. Igreja que vai morar no céu, irmão. Igreja de que Jesus vai vir buscar a noiva de Cristo. A noiva. Mas precisa ser assim? Precisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes você acha que Jesus não está te vendo. Você para e fala assim: está acontecendo isso comigo. Para que aconteceu aquilo com aquele cego? Por que ele estava cego? Você lembra disso? Eu não falei, né? Vou falar agora. Os discípulos chegaram e falaram para Jesus: quem pecou? Ele? Vou voltar um pouquinho atrás só para vocês entenderem. Ele ou os pais dele? Jesus falou: nem ele nem os pais. Mas essa doença veio para que nele o nome do Senhor seja glorificado. O nome de Deus seja glorificado, irmãos. Sabe o que é isso? Vão acontecer, coisas vão chegar na nossa vida que vão ser indesejadas. Nós não vamos querer. Mas pode ser que seja para a glória de Deus. Pode ser que seja por pecado. Pode ser. A Bíblia não está relatando. Mas em todas essas horas, em todos esses momentos, Jesus, Ele ainda está te vendo. Jesus só está me vendo? Não, Jesus te conhece. Jesus sabe onde você anda. Jesus sabe onde você caminha. Jesus sabe onde você vive. Jesus sabe aonde você se encontra. Jesus sabe aonde você trabalha. A cura vai vir. A restauração, ela vai chegar. E o nome do Senhor Jesus, como diz essa mulher aqui, vai ser o quê? Glorificado. Essa mulher aqui, ela glorificou o nome de Deus. Na mesma hora que Jesus veio e colocou, impôs as mãos sobre ela, Marco. E diz assim: seja livre. Seja livre. Livre do quê? Livre desse espírito que 18 anos estava te encarcerando. Seja livre desse espírito. E aí ele impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou. Isaías 49:15 diz assim: pode a mãe se esquecer de um filho
que amamenta? Mas aí Deus diz: eu nunca esquecerei de vocês. Ela pode até esquecer do filho que ela está amamentando, mas eu jamais vou esquecer de vocês. Essa é a palavra que Deus tem falado. Ele não se esquece de você, Ele te vê, Ele te enxerga. Esse é o Deus em que nós servimos. Esse é o Jesus em que você serve, irmão. É o Jesus que te vê. É o Jesus que te enxerga.